pessoal, vamos lá, estamos de volta. Hoje a gente está aqui para conversar com vocês acerca dos chamados poderes administrativos. Esse vai ser, portanto, o tema que a gente vai desenvolver a partir de agora. Tranquilo, gente? Então, olha lá. O que são esses chamados poderes administrativos? Quando eu penso nos poderes, eu penso naquelas prerrogativas, naqueles privilégios que são conferidos ao poder público para que ele possa atingir, alcançar o seu objetivo, que é o quê? Que é alcançar o interesse da coletividade, que é buscar o interesse público, a finalidade pública. Então, para que a administração pública, na prática, consiga satisfazer os interesses da coletividade, é necessário que a ela seja conferida uma série de prerrogativas, uma série de privilégios, que aqui nós vamos chamar de poderes administrativos. Porque de nada adiantaria dizer que a administração pública tem como missão principal alcançar esses ditos interesses públicos se eu não der a ela instrumentos necessários para que ela possa de fato alcançar esses objetivos. Aí seria inócuo, ela não conseguiria alcançar. Então, para isso surgem os chamados poderes administrativos. Esse é o nosso conceito. E antes da gente já começar a falar sobre os poderes em espécie, eu trago para vocês duas características básicas e importantes desses ditos poderes. O primeiro eu acabei de dar como colher de chá para vocês. É o caráter instrumental. Quando eu penso nesses poderes administrativos, nessas prerrogativas, eu logo imagino num instrumento, num meio que é dado para a administração pública para que ela possa, como eu disse a vocês, alcançar o interesse público, a finalidade pública. Os poderes, eles não encerram em si. Eles são verdadeiros meios, instrumentos para se atingir uma determinada finalidade. Por exemplo, a administração pública, ela precisa dar fiel cumprimento a uma determinada lei. Imaginemos que uma determinada lei que trate sobre um assunto de forma geral e abstrata precise ter uma aplicação concreta. E é necessário o Poder Executivo, o Poder Público, editar um ato normativo para que aquela lei seja cumprida na prática. Daí surge a ideia do poder normativo. É conferido, portanto, à administração pública um meio, um instrumento hábil para que ela possa, de fato, dar fiel cumprimento àquela lei. Surge, por exemplo, como exemplo aqui, o regulamento. Então, aí vem o administrador público, a administração pública, o poder público, e expede um regulamento para dar fiel cumprimento àquela lei. Então, esse regulamento é, na realidade, um meio, um instrumento para que ela alcance a finalidade, que é dar fiel cumprimento àquela lei e, por via de consequência, atingir os interesses da coletividade. Deu para entender esse caráter instrumental? Mas, além de instrumento, é um poder-dever. E essa ideia de poder-dever, tudo tem a ver com o princípio da indisponibilidade do interesse público que nós conversamos na nossa aula passada. Quando a gente falava do princípio da indisponibilidade, o que foi que a gente aprendeu? Que o agente público não pode dispor sobre o interesse público. Não é dado ao administrador a possibilidade, a faculdade de usar do interesse público como bem queira, de forma alguma. Surge, na realidade, para o administrador um verdadeiro dever de buscar a coletividade, o interesse da coletividade. Então, logo, esses poderes são verdadeiros poderes-deveres e não faculdades. E não o administrador, vou usar quando eu quiser. Olha, eu acabei de ver um servidor cometendo uma infração. Tenho, então, para mim, um instrumento chamado poder disciplinar, mas vou usar se eu quiser. De forma alguma, porque ele estaria dispondo do interesse público, algo que é vedado, como nós vimos no princípio em questão. Então perceba, é um poder-dever. A administração pública deve
deve utilizar esses poderes todas as vezes que for necessário. Tranquilo? Sem mais delongas, a gente avança agora falando sobre os poderes em espécie. E eu começo o nosso estudo falando sobre os mais clássicos, né? O chamado poder vinculado e o poder discricionário. Essa discricionariedade e essa vinculação a gente vai revisitar de novo quando a gente estudar atos administrativos. E aí, quando a gente chegar lá em Atos, a gente vai dar mais algumas dicas, algumas novas abordagens acerca desse tema, vinculação e discricionariedade. Aqui em Poderes, a gente vai trazer para vocês algumas noções importantes que você precisa assimilar, porque o examinador, vez ou outra, costuma cobrar o poder vinculado e o poder discricionário. Então vem comigo e vamos entender. Primeiro, a ideia de poder vinculado. O que vem a ser essa vinculação? Então, observe bem e mentalize. Toda vez que você ouvir a palavra vinculação, logo você vai pensar no seguinte, que o administrador, o agente público, o servidor, ele estará totalmente preso à lei, de tal modo que não é conferido a ele nenhuma margem de liberdade de atuação. Quando há vinculação, significa dizer que não há margem de escolha. O agente público tem que fazer uma simples subsunção, né, da norma ao fato, cara crachá. Não há nenhum tipo de possibilidade de escolha, de juízo de valor. Eu trouxe para vocês aqui no nosso quadro, como exemplo, a Lei 5.810. Lei essa que você precisa estudar. Saiba que o RJU, né, é uma norma, é uma lei que ela vai cair no teu concurso. E todas as vezes que você fizer um concurso aqui para o estado do Pará, muito provavelmente você vai ter que se deparar com essa norma, com essa lei. E lá no RJU, Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, nós temos o artigo 190, que é um artigo que vai falar da chamada pena de demissão. E lá no artigo 190, inciso 1, nós teremos que a pena de demissão é aplicada no caso do servidor que comete crime contra a administração nos moldes da lei penal. Vamos entender isso aqui. Lá no Código Penal, nós temos os chamados crimes contra a administração pública. E lá você tem um rol do que é considerado crime contra a administração pública. Pois bem, todas as vezes que o servidor público cometer um daqueles crimes contra a administração pública, a ele será aplicado a pena de demissão. Acabou. Não há margem de escolha. Cometeu o crime descrito lá no Código Penal, considerado crime contra a administração pública, não há margem de escolha para o agente público. Aquele que tem o dever de aplicar a pena de demissão terá que fazê-lo. Não importa se ele tem um apreço por aquele servidor e ele pense, poxa, né? Pô, servidor tão bom, poxa, cometeu um deslize, né? Vamos dar uma advertência para ele? Ou melhor, dá uma suspensão. Aí ele vai para casa, reflete, quando voltar, né? Vai voltar um servidor melhor, tenho certeza. Pode isso o agente fazer? É claro que não, porque não foi dado, a lei não deu a ele essa margem de escolha. Informou que cometeu o crime contra a administração pública, pena de demissão. Acabou. Deu para compreender? Não há margem de escolha. Diferente do que acontece na discricionariedade. Como é a discricionariedade? Não é como você está pensando agora aí, ou como muita gente pensa, que sai pelo meio do mundo dizendo, a discricionariedade é fácil, deve ser o oposto da vinculação. Ou seja, se lá o administrador está preso à lei, na discricionariedade, o agente público está solto no mundo. Ou seja, faz aquilo que bem entender, sem estar preso à lei. E aí você incorre num erro muito grave. Até porque você estaria infringindo o princípio da legalidade que nós estudamos também na aula passada e que informa que o administrador público está subordinado à lei. Então, na discricionariedade, a primeira coisa que você precisa perceber é que sim,
o agente público está subordinado à lei. Só que essa mesma lei, ela vai conferir ao administrador público uma certa margem de liberdade, uma certa margem de escolha, de tal modo que surge para o agente público um juízo de valor, onde ele pode escolher entre uma situação ou outra para aplicar em determinado caso. Mas é a lei que vai dizer quais são essas opções, quais são essas escolhas que o administrador pode fazer. Ele não vai tirar da cabeça dele. E ele não pode utilizar nenhuma escolha que não esteja ali na lei. Deu para entender? Então, na discricionariedade, há sim subordinação à lei. Só que o administrador tem uma margem de escolha. Como tudo fica mais fácil. Com exemplo, olha aqui o exemplo da Lei 8.666 de 93. Lei essa que trata da licitação, que também é um tema que a gente vai estudar em momento oportuno. A licitação, meus amigos, é um procedimento que antecede as contratações do Estado. Toda vez que o poder público precisa contratar, seja para contratar um serviço, contratar para vender, contratar para aquisição de alguma coisa, é necessário que ele faça a licitação. E lá nessa lei, diz o seguinte, em um determinado momento, diz que se a administração pública quiser vender o imóvel, alienar o imóvel, ela pode fazer. Só que ela terá que fazer na modalidade concorrência. Essa é a modalidade correta para a venda de imóveis por parte do poder público. Agora, lá na lei há exceções a essa regra. E uma delas vai dizer assim, quando a administração pública quiser vender um imóvel, porém esse imóvel tenha sido adquirido pelo poder público através de uma dação em pagamento ou uma decisão judicial, aí a administração pública pode escolher se vai licitar na modalidade concorrência ou na modalidade leilão. Olha como agora surge para o agente público uma margem de escolha. Ele tem a concorrência ou leilão. E aí ele vai julgar com base naquilo que a gente chama de conveniência e oportunidade. Qual dos melhores objetos, qual das melhores modalidades para aquela situação eu vou aplicar. Deu para entender, gente? Então é a própria lei que concede ao agente público a escolha. Veja que aqui ele tem ou concorrência ou leilão. Então se a administração pública, por exemplo, está em uma disputa judicial com uma determinada empresa e acaba vencendo judicialmente essa empresa, e essa empresa executada confere à administração pública para pagar, para pagar a dívida, o débito que tem com ela, concede a ela, por exemplo, um imóvel, e vamos imaginar que a administração pública não tem interesse naquele imóvel. Então o que ela vai fazer? Ela vai vender esse imóvel que ela ganhou em uma decisão judicial. Nessa situação, surge para o administrador a discricionariedade, porque ele pode escolher, ou ele licita na modalidade leilão ou na modalidade concorrência. Professor, o administrador ele pode escolher, por exemplo, a modalidade tomada de preço, convite? Ele pode escolher uma dessas? Claro que não, porque aí ele estaria fora da lei. A lei conferiu ao administrador apenas essas duas possibilidades. Tranquilo, gente? Também existe discricionariedade, segundo a nossa melhor doutrina, nos chamados conceitos jurídicos indeterminados. As provas de concurso, nos últimos anos, vêm cobrando muito que o candidato conheça o que são esses chamados conceitos jurídicos indeterminados e que eles acabam também por conferir à administração pública uma certa discricionariedade. Vamos entender um pouco isso? Olha só, tem uma determinada norma administrativa que informa que o agente público ele pode fechar espetáculos considerados pornográficos. Perfeito, legal. Então quer dizer que a administração pública pode fechar um espetáculo pornográfico. Mas o que é pornografia? Porque olha só, pornografia para mim é uma coisa,
Para minha avó é outra. E para Rita Cadillac, outra coisa totalmente diferente. Então você vai perceber que esse conceito pornografia é um conceito jurídico indeterminado. Não há uma determinação. Então quem é que vai definir o que é, se aquele espetáculo naquele local e naquele momento é pornográfico ou não? É o agente público. Surge para ele uma discricionariedade, um juízo de valor. É ele que vai julgar com base na conveniência e oportunidade se naquele caso está ou não diante de uma situação como essa. Da mesma forma que existe uma norma administrativa que informa que também a administração pública pode dissolver passeatas tumultuosas. Mas o que é tumulto? Porque tumulto para mim é uma coisa. Tumulto para minha avó também é outra coisa. E tumulto para os black blockers é outra coisa totalmente diferente. Então perceba mais uma vez que nós estamos diante de um conceito jurídico indeterminado. Então nessas circunstâncias, nessa situação, diz a nossa melhor doutrina, e a tua prova tem cobrado isso, que nós estaremos diante de uma possibilidade de discricionariedade também. Legal, gente? Que bacana, né? Estão entendendo direitinho. Que bom. Olha lá. Passado essa ideia de discricionariedade, passado essa ideia de vinculação, eu queria trabalhar com vocês para a gente fechar esse bloco com chave de ouro, falar no chamado poder normativo, que a gente já pincelou rapidinho como exemplo, né, ainda agora. O poder normativo seria essa outra espécie de poder que também é conferido à administração. E quando a gente pensa em poder normativo, também aqui muita gente incorre em erro. Muita gente acaba se equivocando na compreensão do que vem a ser de fato o poder normativo. Porque poder normativo, meus amigos, não é a ideia de que a administração pública agora pode criar leis. Esqueça isso. Tire isso da sua cabeça. A administração pública não pode criar lei. A administração executa as leis existentes. Quem cria a lei nesse país, meus amigos, é o poder legislativo. A administração pública as cumpre. Então, através do poder normativo, o que a administração pública vai fazer é dar fiel cumprimento a essas leis. É que muitas das vezes, as leis são feitas de forma muito geral, muito abstrata, e é necessário que ela tenha uma eficácia mais concreta ou que ela precise ser melhor explicada. E quando isso acontece, surge a necessidade de se criar, de se fazer, melhor dizendo, um ato normativo, explicando, dando maior efetividade para aquela determinada lei. Explicando, dando fiel cumprimento e execução para aquela lei. Essa é a ideia do poder normativo. Portanto, ele não inova, ele cumpre aquela lei existente. É isso que você precisa saber. Então, se o teu examinador falar que, através do poder normativo, a administração pública cria lei, errado. Não marque essa alternativa como correta. Bacana, gente? Legal. Só que deixa eu te falar uma coisa. Em 2001, surge a Emenda Constitucional número 32. E essa Emenda Constitucional 32 de 2001 trouxe consigo uma polêmica grande e forte. Essa polêmica foi a seguinte: através da Emenda Constitucional 32 de 2001, nós tivemos ali o chamado artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, a linha A e B regulamentados. E lá no artigo 84, inciso 6, as linhas A e B da Constituição Federal, nós vamos encontrar aquilo que a doutrina começou a chamar e hoje é sedimentado, pelo menos majoritariamente, tem alguns que evidentemente discordam, mas o que te importa e o que interessa é que hoje é assim que também a tua banca entende, que o artigo 84, inciso 6, as linhas A e B, traz hipótese daquilo que nós chamamos de regulamentos ou decretos autônomos. Como assim? Até então, como eu disse a vocês, o que nós temos são os chamados regulamentos, decretos, atos normativos executivos. O que isso quer dizer?
como eu expliquei para vocês, aqueles atos normativos que dão cumprimento à lei. Com a entrada da Emenda Constitucional 32 de 2001 e agora com o artigo 84, inciso 6, a linha A e B, nós vamos observar a possibilidade dos chamados decretos autônomos, ou seja, é o poder público podendo inovar. Basicamente, nessas duas hipóteses, e elas são as únicas duas hipóteses, pelo menos que nós temos e que o teu examinador vai cobrar, acerca daquilo que nós chamamos de decretos autônomos, possibilidade, portanto, do Estado, poder público, através do presidente da República, privativamente, poder aí, então, inovar no ordenamento jurídico. Essas hipóteses, meus amigos, a da linha A, por exemplo, fala no que o presidente da República, privativamente, através de decreto, ele pode falar sobre a organização administrativa federal. Só que lá ele coloca alguns limites, desde que não seja para aumento de despesa e etc e tal. Mas confere ao presidente da República algo que a lei não previu. A lei não fala na possibilidade de organização administrativa federal. De poder através de uma lei, não tem lei que informe sobre a organização federal. E confere ao presidente, através de decreto, que ele possa fazer isso. Então ele vai estar inovando, porque a lei não fala a respeito. Então o presidente estaria aí, então, inovando. Por isso a ideia dos chamados decretos autônomos, porque confere ao presidente uma certa autonomia para poder criar no ordenamento jurídico. Da mesma forma que a linha B fala também na extinção de função ou cargo público. E hoje se entende que, por exemplo, para criar cargos ou funções só pode ser por lei. Ora, óbvio que pelo princípio da simetria, para extinguir, também só por lei. Então deveria ter uma lei que permitisse a extinção ou função de cargos. Mas foi conferido ao presidente, privativamente, por meio de decreto. Então essas duas hipóteses que você vai gravar, vai guardar muito no seu coração, na sua mente, são as únicas hipóteses que nós temos de decretos autônomos aqui no nosso país. Vez ou outra o teu examinador quer que você saiba isso. Tranquilo, gente? Bacana? Fechamos o nosso primeiro bloco. No bloco seguinte, a gente vai dar continuidade aí nos poderes administrativos.